Você é bom na sua área, quer começar sua vida no digital, deixa eu te mostrar aqui como que você vai transformar o seu conhecimento em um infoproduto de alta conversão. E fica nesse vídeo porque isso aqui é aula de verdade. A primeira coisa que a gente vai pensar é no seu público. E aí, a partir do que você pensa no seu público, você vai implementar essa estrutura validada que eu vou te mostrar aqui, que já criou diversos infoprodutos de altíssima conversão e já faturou alguns milhões de reais no mercado digital. O que eu tô te entregando aqui é conteúdo de mentoria, só que totalmente gratuito aqui no YouTube. Se você quer criar um produto digital, provavelmente você já tem um público em mente. Se você é um bom profissional, tem sucesso na sua área, pode ser que você esteja querendo vender para outros profissionais a metodologia que você criou. Agora, outra possibilidade é você vender direto para o público final, a pessoa que vai consumir aquela transformação que você consegue entregar com o seu conhecimento. Fato é que se você parar para observar esse público, você vai enxergar duas coisas. Ou esse público tem desejo paralisador, ou ele tem um problema paralisador. O desejo, mesmo sendo algo bom na vida da pessoa, ela ainda assim pode estar paralisada, porque ela não consegue dar o próximo passo para conquistar e realizar aquele desejo. Já o problema é algo que está realmente atrapalhando a vida dessa pessoa e ela precisa mudar isso o mais rápido possível. E os melhores produtos de entrada geralmente estão relacionados com um problema do seu público. Agora que você já entendeu se o seu produto resolve um desejo ou um problema paralisador do seu público, a gente vai observar 3 pontos. Quais são os sonhos desse público, quais são os medos e os obstáculos desse público, e eu vou explicar isso para vocês já já. Antes, eu só quero te lembrar que esse é um conteúdo realmente pago que eu tô te entregando de graça aqui. Então, se a gente chegar no final desse vídeo e eu realmente te ajudar a ter ideias de infoprodutos baseados no seu conhecimento, eu quero que você se comprometa comigo em 2 coisas. Uma, você vai se inscrever nesse canal, justamente porque a gente está começando agora e a gente precisa muito da sua inscrição, e você vai ter aqui vídeos quase que todos os dias para te ensinar a criar um infoproduto de alta performance. E o segundo combinado que eu quero fazer contigo é que, chegando no final desse vídeo, se eu realmente te ajudei e você já vai sair daqui com ideias de infoprodutos, eu quero que você comente para mim aqui as primeiras ideias que vieram na sua cabeça. Não precisa ser exatamente a que você vai seguir, mas só o que veio na sua cabeça. Assistindo essa aula, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Combinado? Lembrando que eu pessoalmente analiso todos os comentários desse vídeo. Então, assim como você se compromete comigo de deixar o seu comentário, eu me comprometo contigo de analisar a sua ideia e te dar uma pontuação, dizer se é uma ideia de 0 a 10, o quanto essa ideia é boa e tem potencial de vender bastante. Agora, voltando a falar aqui dos sonhos, medos e obstáculos, o que são os sonhos do seu público? Os sonhos do seu público estão atrelados àquilo que ele deseja conquistar. Você já sabe qual é o desejo ou problema paralisador. Portanto, naturalmente, essa pessoa tem um sonho que está atrelado a esse desejo ou problema. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você comece a pensar. Segunda coisa são os medos. Os medos aqui estão relacionados com os sonhos. Na verdade, eu me relaciono ao medo como sendo a consequência da não realização desse sonho. Então, quando você pensar no medo, eu quero que você pense assim: caso essa pessoa não realize esse sonho, quais são os medos que ela tem por não realizar esse sonho, beleza? E por último, você vai observar os obstáculos, que nada mais são do que as limitações que o seu público tem para também conquistar os sonhos. Então, tanto os medos quanto os obstáculos, eles estão diretamente relacionados com o sonho. Então, quais são os medos que o seu público tem por não conquistar esse sonho e quais são os obstáculos que o seu público enfrenta nesse momento que impede ele de conquistar esse sonho? Partindo desse princípio, você vai fazer um exercício prático agora comigo, prático mesmo, mão na massa. Você vai fazer uma lista exatamente como essa que eu estou te mostrando aqui. Você vai colocar uma coluna dos sonhos, do medo e dos obstáculos. E aí agora você vai fazer uma lista de sonhos que o teu público tem. Lembrando que a gente está falando aqui de algo relacionado ao desejo ou problema do seu público. Então vamos citar aqui um exemplo de um curso para um barbeiro. Se você está me assistindo aí a um barbeiro, você acabou de ganhar um exemplo. Mas isso vai servir para todo mundo, pode ficar tranquilo. Então, se o cara é um barbeiro e vamos supor que ele quer resolver um problema de outros barbeiros, logo ele pode pensar aqui nos sonhos da seguinte forma: cara, qual o sonho que o barbeiro vai ter ali? Talvez ele tenha um sonho de ter uma agenda cheia. Outro sonho dele é ter
clientes fiéis. Então, clientes fidelizados, vamos botar assim. Outro sonho que ele pode ter, até eu posso andar por uma linha mais técnica, eu posso pensar que ele quer dominar o visagismo, por exemplo. Então, ele quer aprender, cara, como dominar o visagismo, porque ele entende que aquilo ali é bom de alguma forma. Enfim, com certeza você vai ter muita noção disso aqui, baseado já no seu conhecimento. Você vai fazer essa lista, normalmente quando você parar para pensar nela, ela vai vir da sua experiência, e a sua experiência tem a ver com o seu conhecimento. A segunda coisa que você vai fazer é uma lista dos medos. Lembra que os medos estão atrelados aos sonhos? Então, quais são os medos que o cara tem pelo fato dele não ter uma agenda cheia, né? Quais são os medos? Por exemplo, ele tem medo de falir, ele tem medo de não ser reconhecido. Então, ele tem medos que estão atrelados aos sonhos. Ele tem medo, por exemplo, por que ele quer dominar o visagismo? Qual o medo que ele tem pela não realização desse sonho? Cara, ele tem medo de perder clientes porque o concorrente dele está fazendo trabalho relacionado a isso. Então, quais são os medos? Você vai fazer também uma lista dos medos, lembrando que eles estão atrelados aos sonhos. Por fim, eu quero que você tenha máxima atenção nessa parte aqui da lista, que são os obstáculos. Aqui é onde você tem que pensar com muita calma. Por quê? Porque você vai olhar para todos os sonhos e você vai pensar de que forma, com o seu conhecimento, você consegue ver esses obstáculos aqui. Então, quais são os obstáculos que o cara tem para ter uma agenda cheia? Cara, ele não sabe vender o trabalho dele. Então, não sabe vender. Ele não sabe usar rede social, por exemplo, não domina redes sociais. Clientes, né, fidelizados. Então, ele não sabe técnicas de atendimento para fidelizar, ou ele não tem estratégias. Enfim, você vai colocar vários obstáculos aqui. E por que eu estou chamando a atenção? Por que esse ponto é o mais importante? Você tem que fazer com calma aqui. Porque, basicamente, depois de fazer essa lista aqui, você vai olhar para os obstáculos. E aí que vem a cereja do bolo. É olhando para os obstáculos que você vai ver uma solução impulsionadora. Como assim? Aqui eu não estou dizendo que o meu público ele tem um desejo ou problema paralisador. Com base no seu conhecimento, olhando para os obstáculos que o seu público tem, qual a solução impulsionadora que você tem? E como que você define uma solução impulsionadora? A sua solução, ela precisa resolver o problema ou realizar o desejo desse público com mais agilidade e com menos esforço. Agora, olhando para o seu conhecimento e olhando para os obstáculos que o seu público tem aqui em cima, qual é a forma que você consegue resolver o problema ou realizar o sonho desse público com o teu conhecimento de forma mais ágil e ele tenha que fazer menos esforço? Isso aqui vai resultar no seu produto de alta performance. Cara, isso aqui é uma aula que você não vai encontrar no YouTube. Eu posso te garantir que tem conteúdo pago por aí que não te ensina isso daqui. Então, faz o seguinte, eu acho que isso aqui, esse conteúdo vai te ajudar muito e com certeza valeu o teu like e a tua inscrição nesse canal. Agora, lembra do comprometimento que você fez comigo lá no começo do vídeo? Desce aqui nos comentários, comenta pra mim ali, por favor, se você teve uma ideia, quais foram as suas ideias. E eu me comprometo com você de que eu vou responder o seu comentário e de dar uma nota se a sua ideia foi boa, de 0 a 10. Será que é uma boa ideia? Será que é uma ideia que precisa ser aprimorada? Eu vou te dar esse feedback lá nos comentários. E esse vídeo ainda não acabou porque eu guardei um bônus especial para quem chegou até essa parte do vídeo. Então, se você chegou até aqui, você acaba de desbloquear um bônus que só vocês, inimigos do fim, estão tendo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um documento onde tem todo o esboço para você criar a sua lista de sonhos, medos e obstáculos que eu desenvolvi, eu uso nos meus projetos e estou disponibilizando para você aqui nesse vídeo. Como que você vai fazer para acessar esse documento, baixar uma cópia dele aí e aplicar no teu próprio projeto? Você vai clicar nesse link que está aqui embaixo, vai abrir uma conversa e vai mandar a mensagem que já está pré-definida lá. Com isso, você vai ativar uma automação e eu vou liberar para você esse documento totalmente gratuito lá pelo aquele WhatsApp. Pode ficar tranquilo, você não vai ter que fazer cadastro com e-mail, com nada. É só mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai ativar a automação e pronto, você já vai receber esse documento lá para você aplicar ainda hoje e criar o seu primeiro produto digital. Então aproveita porque esse é literalmente o único canal que vai te ensinar como monetizar o seu conhecimento, ao invés de você ficar trabalhando simplesmente para vender suas horas. Meu nome é Rafael Guia, foi um prazer estar com você até aqui e não se esquece de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá!